O Sindibeleza patronal está disponibilizando profissionais qualificados para esclarecer todas as dúvidas sobre a nova lei Salão Parceiro. Aproveite, boa sorte. O Sindibeleza patronal é muito mais que um sindicato, ele é um grande parceiro. Atualmente, como são estabelecidas as relações contratuais entre os profissionais e os salões de beleza? Ivan, as suas perguntas são muito pertinentes nesse momento em que nós estamos vivendo uma transição de uma relação seletista para uma relação de parceria. E esse ponto todo sempre foi uma zona muito nebulosa na efetivação de mão de obra dentro dos salões de beleza. Chegamos a um ponto onde nós não podemos mais conviver com uma situação onde o empresário não efetua o registro porque os encargos são altos sobre a folha de pagamento. O trabalhador não quer o registro porque o imposto de renda lhe retira a maior parte do seu ganho. E nessa roda toda, o que nós encontramos hoje? Hoje nós encontramos a informalidade, nós encontramos os autônomos e os empregados também disfarçados de autônomos. É essa relação que hoje nós estamos encontrando dentro dos salões de beleza. Uma mistura de seletistas, com vários contratos de parceria sem nenhuma base, sem nenhum amparo, vários contratos de locação, contrato de qualquer tipo que se possa fazer, até para sair exatamente da CLT. E é nessa fase que essa relação de capital e trabalho está num processo acelerado de mudança. Por certo, ainda teremos muitos entendimentos e interpretações divergentes a serem solucionadas. Mas o passo que nós estamos dando hoje, com essa parte, tanto do projeto de lei novo, como o próprio entendimento do judiciário em aceitando os contratos de parceria, já são uma alavanca que dá uma grande esperança, tanto para o profissional como para o salão. A PL 5230/2013 muda a relação do salão parceiro e do profissional parceiro? Ivan, muda bastante. Esse PL ele vem trazer uma situação nova de contratos. Primeiro, pela não mais subordinação desse profissional ao salão. E segundo, pela maior autonomia e divisão de renda que vai ocorrer com o projeto. Bom, eu tenho algumas dúvidas. Quais são as carreiras que serão impactadas com essa alteração legislativa? E a outra seria se essa lei já está em vigor. As carreiras abrangidas nessa legislação serão cabeleireiro, barbeiro, esteticistas, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Os demais trabalhadores do salão continuam sendo seletistas. A lei já foi sancionada. O que ocorre agora é que depois da sanção, nós temos 90 dias para que essa lei entre em vigor. Doutora, eu tenho algumas dúvidas. Eu queria saber quais são os principais pontos dessa nova lei. Ana, os principais pontos da nova lei. Eu vou tentar abordá-los de forma sucinta, tá? Pelo menos para que a gente tenha uma noção do que está por aí. Em primeiro lugar, sobre o contrato de parceria. A necessidade dele ser escrito. Não pode ser contrato verbal. Segundo, ele tem que ser homologado pelo sindicato. Não existe possibilidade desse sindicato entrar em vigência sem homologação das entidades sindicais. A lei ela traz o sindicato profissional homologando esses sindicatos até para uma maior efetividade e uma maior fiscalização até por parte deles com relação a esse contrato que está sendo feito. E também do sindicato patronal. Para quê? Para que possa assisti-los quando da elaboração dos contratos. Uma outra situação, que sindicato que será o específico ou o escolhido a fazer essa homologação do lado profissional? Porque até então, esses novos parceiros, os profissionais parceiros, serão PJ, ou seja, vão ser pessoa jurídica. Eles vão estar representados pelo sindicato profissional? Vão. A lei também já trouxe essa exceção, no sentido de que o sindicato profissional, ao homologar esses contratos, é o da categoria seletista, mesmo sendo o profissional parceiro uma pessoa jurídica. Essa exceção já está estabelecida em lei.
O que mais que a lei traz com relação aos contratos? As cláusulas obrigatórias. Existem condições mínimas, existem cláusulas que deverão fazer parte deste contrato de parceria. Eu vou citar aqui alguma delas. Primeiro, o percentual de retenção de cada serviço que foi prestado pelo profissional parceiro. Segundo, a obrigação do salão parceiro reter e recolher esses tributos e contribuições. Ainda dentro da lei, nós encontramos também previsões com relação ao salão parceiro. Salão parceiro, qual será a figura dele? O que ele irá fazer? Centralização de pagamentos, a centralização de recebimentos. Também cabe ao salão parceiro a retenção da cota-parte a título do quê? Aluguel de bens móveis e de utensílios para desempenho das atividades de serviço de beleza. São as categorias que ele vai poder fazer essa retenção da sua parte de tributos. O serviço de gestão de apoio administrativo de escritório de cobranças e o recebimento de valores transitórios recebidos de clientes. Tudo isso, o salão parceiro terá que prestar atenção para poder fazer a retenção da sua cota-parte. Cabe ainda ao salão parceiro a retenção da cota-parte do profissional parceiro. A título do quê? Atividade de prestação de serviço de beleza. Ou ainda, esse parceiro pode ser considerado para cômputo de receita bruta do salão parceiro, mesmo com emissão de nota fiscal unificada ao consumidor. Então, essa retenção também cabe ao salão parceiro. Retenção de tributos, contribuições sociais e previdenciárias do profissional parceiro. É encarregado o salão. Preservação e manutenção das condições de trabalho do profissional parceiro, de equipamentos e instalações para cumprimento das normas de segurança e saúde. Essas são as partes que tocam ao salão parceiro estabelecida na lei. Com relação ao profissional parceiro, primeiro, o profissional parceiro, ele não assume qualquer responsabilidade e ou obrigação contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, decorrente da pessoa jurídica do salão parceiro. E mais, ele não tem relação de emprego ou de sociedade com o salão parceiro. Como que ele vai ser constituído? Esse profissional parceiro poderá ser constituído como pequeno empresário, microempresário ou ainda como microempreendedor individual. São as três figuras dadas como PJ para o profissional parceiro nessa nova relação de trabalho. Com relação ao vínculo de emprego, em primeiro lugar, nós temos o contrato de parceria, não ocorrendo com isso o vínculo empregatício. Fugimos da esfera da CLT. Uma outra coisa, quando que esse contrato será considerado nesta lei nova como não existente e acarretando o vínculo de emprego de forma direta? E isso os salões têm que ter muita atenção. Primeiro, se não existir esse contrato de parceria, é vínculo empregatício. E se esse profissional parceiro exercer função diferente da descrita no contrato de parceria, também ocasiona o vínculo empregatício. Essa fiscalização de todos esses contratos, a própria lei nos remete à CLT, inclusive com relação à imposição de multas estabelecidas na própria CLT. Eu queria saber se a lei precisa estar 100% aprovada para implementarmos a nova relação com os profissionais. Ana, não existe a necessidade dessa lei estar 100% aprovada. Isso eu falo dentro do estado de São Paulo. Vamos trazer aqui para o nosso meio. Por quê? Porque no estado de São Paulo nós temos convenções coletivas de trabalho que já têm essa previsão do contrato de parceria, com assistência das duas entidades sindicais, o Sindibeleza e o sindicato profissional da categoria. Então, ela não precisaria estar 100% aprovada para ser implementada essa relação de trabalho. Doutora, uma pergunta. A adoção de um modelo de parceria entre os salões e os profissionais de beleza é obrigatória? Os salões de beleza e os profissionais podem decidir como fechar o contrato
de parceria? Pepe, não existe obrigatoriedade nenhuma. Você não pode forçar o profissional, seu parceiro dentro do salão, o profissional hoje, trabalhador, não parceiro, adotar esse tipo de contrato. O modelo de parceria ele está estabelecido para ser usado, virá dentro da nova lei, mas não que ele seja obrigatório. Nós não temos essa previsão de transitoriedade. Você tem que sair do que você está e passar a fazer contrato de parceria. Isso realmente não existe. Continuando ainda, respondendo ao Pepe, cabe sim aos salões e aos profissionais a decisão de como fechar o contrato de parceria. A deliberação é única e exclusiva das duas partes interessadas. O que as partes acordarem é um contrato regido por lei civil, é um contrato que será homologado tanto pelas entidades sindicais e na recusa, inclusive, é uma coisa que nós podemos colocar agora até para esclarecimento, na recusa da entidade sindical em homologar este contrato, a homologação passa a ser do Ministério do Trabalho. Então, tudo que for estabelecido ali com o seu profissional, ele é válido. Não existe um contrato padrão para ser usado para todos, indistintamente. Não, cada situação é uma situação. Você terá que verificar a situação do seu salão e a situação do próprio profissional parceiro. Doutora, como fica os direitos dos profissionais de beleza que adotarem o contrato de parceria? Muda alguma coisa na rotina dos salões de beleza? Beth, a sua pergunta, ela realmente se torna até que capciosa nessa relação toda nova de trabalho. Primeira coisa, os direitos dos profissionais que adotem o contrato de parceria. Quando nós falamos em direitos aqui, nós podemos ter tanto os direitos trabalhistas, como os novos direitos desse profissional que até então era desgarrado dentro do salão. Direito trabalhista, eles não mais terão, até porque eles se tornam profissionais parceiros. Então, a partir daí, a relação com esse trabalhador passa não sendo mais uma relação de emprego, mas sim uma relação de trabalho, aonde os direitos e condições estarão estabelecidos dentro desse próprio contrato. Nós não vamos mais buscar aqueles direitos estabelecidos na CLT. Esse profissional não terá mais o direito ao fundo de garantia, ele não teria mais o direito às férias, 13º salário, mas sim terá outras condições na nova adoção do contrato de parceria. Eu entendo, Beth, que a rotina dos salões será alterada. Será alterada pelo seguinte, aí vem a mudança cultural. Primeiro, o parceiro não mais será aquele trabalhador com horário estabelecido. Então, não adianta você firmar um contrato de parceria e amanhã estar cobrando desse parceiro, como se funcionário ainda ele fosse, um horário de chegar, um horário ou outras regras que a gente conhece muito bem hoje como as regras de subordinação. Até porque você pode, com isso, estar descaracterizando o contrato de parceria que foi firmado com esse trabalhador. Porque eu vejo muito, é comum, inclusive, as pessoas, os gestores de salão, os proprietários, continuarem chamando esse novo parceiro como meu empregado. O parceiro não é mais o seu empregado, ele não é mais aquele que bate o cartão. Ele é um parceiro na acepção correta da palavra, é estar junto, é evidente que terão regras. Também não estou falando que esse parceiro vai poder fazer o que bem entender. Não, as regras que irão nortear tudo isso é aquilo que você firmar dentro do contrato de parceria. Então, para mim, isso muda bastante, muda nessa rotina. E sem contar também que nesses salões você vai ter duas figuras. Você vai continuar tendo os trabalhadores seletistas e você vai ter os novos profissionais enquadrados no regime de parceria. Então, nós vamos ter que conviver com essa relação toda dentro do mesmo salão. Edilson, todos devem ser MEI? Qual a condição que melhor atende essa nova forma de tributação? Não, existem 3 formas de constituição. A MEI é uma delas e tem as outras 2 opções, que é o pequeno empresário e o microempresário, com faturamento até 360 mil no ano. E o MEI, o limite máximo é de 60 mil no ano. Bom, Genésio, isso vai depender de quanto o seu profissional ele vai faturar no ano. Até 60 mil anual,
ele pode ser um microempreendedor individual, MEI. Acima disso, ele tem que ser um microempresário e pode chegar no limite até 360 mil no ano. Lembrando que o microempreendedor ele só pode ter um funcionário. Alexandre, gostaria de saber como fica essa nova condição entre o profissional parceiro e o salão parceiro. Olá, Rita. A melhor forma de esclarecimento e a minha sugestão é que você procure o sindicato patronal, o Sindibeleza, e se for o profissional parceiro, que você procure o sindicato laboral. Alexandre, eu gostaria de saber quem fica responsável pelo pagamento e recolhimento da divisão dos impostos. Olá, Rita. Através do novo projeto de lei, fica claro, estabelecido, que o recolhimento dos impostos, tanto do salão como do profissional parceiro, fica a cargo do salão parceiro. E como vai funcionar essa nova divisão de receitas? Oi, Rita. Essa nova forma de divisão através do contrato de parceria, que irá estabelecer a forma da divisão de receita e seus percentuais, ficando o salão parceiro responsável pela sua parte da receita e o profissional na dele. Hoje, ele é responsável por 100% do faturamento. E com a nova divisão, ele somente irá recolher a parte que lhe cabe. O projeto de lei traz alterações profundas na área tributária. Os pontos abordados foram pequenos esclarecimentos na nova relação. Procure o Sindibeleza Patronal para maiores orientações na nossa sede ou através do site www.sindibeleza.org.br.